Eu tava lá em Recife como policial militar uns anos atrás e tive uma experiência bem estranha durante uma semana. Sabe, tem um festival em Recife onde eles chamam os espíritos dos antepassados para visitar e ficar causando por uma semana em maio. É bem esquisito, porque nem dá para nadar nessa semana. Dizem que os espíritos vão te puxar para baixo e te afogar. É bizarro, né? Então, eu tava de plantão, sozinho nesse posto, quando ouvi um desfile na rua e perguntei pro meu amigo o que tava rolando. Ele me disse que era o início oficial do festival. E não é que, nem 5 minutos depois, eu tava no meu posto e ouvi um barulhão. Parecia que alguém tinha dado um chute. Só que o posto é bem pequeno e isolado, do tamanho de um quarto. Eu tava no controle dos portões, então não tinha como alguém ter chegado perto. Fiquei meio incomodado com isso, mas deixei pra lá. Naquela noite, fui fazer uma ronda de carro. É meio deserto, só tem umas matas aqui e ali, e talvez uns 2 ou 3 caras durante a madrugada. Dá um certo medo, mas nada fora do comum. Enquanto tava dirigindo, tava pensando na vida, e do nada juro que vi uma criança pelada correndo numa das matas. Foi rápido, mas tenho certeza de que foi o que vi. Lembro que era bem pálido e parecia muito com um moleque da vizinhança. Entrei em pânico e parei o carro. Fiquei olhando pela janela do passageiro para tentar ver de novo, e aí vi algo se movendo no reflexo da janela, bem ao lado do meu carro. No exato momento em que ia virar para ver o que era, ouvi um baque forte contra a janela, igualzinho a um susto num filme de terror barato. Na hora, saquei minha arma e saí do carro, gritando para todos os lados, como se soubesse onde o tal moleque estava escondido. Vasculhei a mata com uma lanterna e minha arma, mas não encontrei ninguém. Tenho certeza de que vi e ouvi alguém, mas não tinha ninguém lá. Comecei a pensar em coisas sobrenaturais, o que era meio estranho para mim, porque sempre fui meio cético. Mas sempre tive curiosidade de encontrar algo que me fizesse mudar de ideia, e agora estava bem na minha frente. Falei disso só para meu amigo, mas as coisas só ficaram mais estranhas ao longo da semana. Tava lá, sentado no meu quarto uns 2 dias depois, relaxando no sofá por volta das 2 da manhã. Meu quarto, na verdade, é uma sala comum dividida em 2 quartos, e meu colega de quarto estava trabalhando naquela noite, porque a gente é policial militar. Ou seja, eu estava sozinho naquela noite. Enquanto estava lá no sofá, de repente ouvi a porta do corredor para a sala comum se abrir. Fiquei assustado, porque meu colega de quarto não devia chegar em casa antes de umas 4 horas, e eu já estava nervoso com todas as coisas estranhas que estavam acontecendo durante a semana. Ouvi alguém andando em círculos na sala comum e depois destrancando a porta do quarto do meu colega de quarto e entrando lá. Fiquei pensando, que raio está acontecendo? Fui até a sala comum e destranquei a porta com minha chave reserva. Acendi as luzes, e não tinha ninguém lá. Agora fiquei ainda mais confuso e, de repente, a porta externa se fechou como se alguém tivesse acabado de sair. Abri a porta pro corredor, mas não tinha ninguém, só um corredor escuro. Voltei pro meu quarto meio desnorteado e comecei a ficar realmente perturbado com tudo isso. Era como se houvesse uma presença invisível ao meu redor, brincando comigo. Eu já tinha ouvido histórias sobre atividades paranormais, mas nunca pensei que passaria por algo assim. Os dias seguintes foram ainda mais intensos. Durante as rondas noturnas, eu ouvia passos atrás de mim, sussurros no meu ouvido e até mesmo risadas distantes. O festival continuava a todo vapor, e eu começava a acreditar que esses fenômenos estavam relacionados a ele. Decidi conversar com alguns moradores locais sobre o assunto, e eles me disseram que durante o festival é comum ocorrerem manifestações espirituais e fenômenos sobrenaturais em Recife. Eles acreditam que os espíritos dos antepassados realmente retornam nessa época e interagem com o mundo dos vivos. Fiquei um pouco aliviado ao saber disso, pois pelo menos não estava ficando louco. Mas ainda assim, não era uma situação fácil de lidar. Eu não tinha treinamento para lidar com atividades paranormais,
e estava me sentindo completamente impotente diante dessas experiências. Decidi procurar ajuda. Encontrei um pesquisador local que estudava o folclore e as tradições da região. Ele me explicou que o festival em Recife é conhecido como Noite dos Tambores Silenciosos, e que os fenômenos que eu estava experimentando eram considerados normais dentro desse contexto. Ele me aconselhou a não confrontar diretamente os espíritos, mas a mostrar respeito e deixá-los seguir seu caminho. Também me forneceu algumas práticas de proteção, como amuletos e orações, que poderiam ajudar a afastar energias indesejadas. Seguindo os conselhos do especialista, comecei a adotar essas práticas de proteção.